Pai, eterno e poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que o Senhor nos concedeu de comunhão, de intercessão umas pelas outras, Senhor. Nós te suplicamos em nome de Jesus que o Senhor receba cada pedido feito, Senhor, e até aqueles que não foram externados, ó Deus. O Senhor sabe o coração de cada uma de nós aqui, ó Pai. Vem, Senhor, com o teu Santo Espírito e acalenta os nossos corações. Toma conta de nós, usa-me, Senhor, conforme a tua vontade. E já aproveito, Senhor, para pedir pelo estudo, que o coração de cada um aqui, ó Pai, esteja preparado para ouvir, receptivo, Senhor, para ouvir a tua palavra. E não só apenas ouvir, ó Pai, mas também levar, Senhor, para o seu interior e passar a praticá-la, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Boa tarde, minhas irmãs. Todo mundo já, né, aí no clima de oração. E hoje a gente vai ver aí o capítulo 4, né, do livro. Estamos vendo o livro Medos do Coração, da Trillian Newbold. E hoje a gente já viu o capítulo 1, que é o medo do homem. O capítulo 2, que é o medo do futuro. E vimos a semana passada o capítulo 3, que é medo de outras mulheres. E hoje a gente vai ver o capítulo 4. E quem já sentiu medo de tragédia, medo de algum desastre, né? E muitas vezes a gente não só sente esse medo, mas se deixa dominar por esse medo. A gente vai estar sempre sendo tentada a ter esse medo, esse receio da tragédia, né, que é algo que é futuro, mas, na verdade, não é real. O grande problema está quando a gente deixa isso tomar conta da nossa mente e do nosso coração, né? E todas nós, num grau maior e num grau menor, sofrem com esse medo. Eu achei muito interessante, eu trouxe aqui, está ali no slide ainda, como a autora ela aborda esse tema aqui no livro. Ela aborda esse tema de uma forma muito consciente e humilde da parte dela, né? Eu achei assim, bem humilde, assim, se colocou bem numa posição, bem... Estou no processo, né? Eu ainda luto contra isso. E ela colocou assim, logo na introdução. Quando ela conseguir ali, ela vai... Eu vou lendo aqui, aí depois ela coloca o slide e a gente lê no slide. Ela diz assim, na introdução do livro, ela já coloca, estou escrevendo como uma mulher que luta regularmente contra os medos e está batalhando pela fé. Isso, pronto. Estou no processo de aprender o que significa temer ao Senhor. Não tenho pleno domínio da arte de confiar no Senhor. Aqui é a chave, é confiar no Senhor. Nessa arte tão difícil da gente dominar. Ela diz assim, estou aprendendo e, felizmente, Deus é paciente comigo. Talvez você seja como eu, uma cristã que acredita firmemente que Deus está no controle, embora ainda lute contra o medo. Eu me coloquei, né? Eu super me identifiquei, né? Apesar de ter essa ciência de que Deus está no controle de todas as situações, ainda se deixa dominar pelos medos, né? E pelo medo de tragédia. No final da introdução, ela conclui assim, na introdução. Nas páginas a seguir, pode passar. Isso. Nas páginas a seguir, lhe direi a respeito de como cheguei a um patamar melhor. Olha como ela se colocou assim na situação, né, de humildade. Ela ainda não venceu, né? A gente não vai vencer esse medo, né? Só não deixar se dominar, mas a gente vai estar sempre sendo tentada. Ela diz, eu cheguei a um patamar melhor de confiança. Ainda tenho muito a aprender. Então, essa é a nossa caminhada. Está cada vez mais
tentando estar um patamar melhor de confiança no Senhor. Eu coloquei até aqui, né, que eu faço as palavras dela, as minhas palavras, né, que eu tenho esse medo e assim sempre luto contra isso. E o Senhor vai caminhando ali, levando a patamares melhores de confiança nele. Essa consciência de que a confiança em Deus para lutar contra esse tipo de medo de tragédia é progressivo, é muito importante para a gente não desanimar, né? Ah, mas eu acredito, creio, mas eu estou sempre vindo isso no meu pensamento, né? Isso são tentações. Isso é muito importante para a gente ter essa noção de progresso, né? Mas a gente pode ir avançando pelo poder de Deus e desenvolvendo um coração mais confiante no Senhor. Essa é a luta, é desenvolvendo essa confiança no Senhor. A autora, Trilha Newbel, ela já inicia o capítulo 4 dizendo que esse é o maior medo que ela tem, né? Ela trata aqui no livro vários medos, né? E esse, o medo da tragédia, ela afirma que é o maior medo que atormenta ela. Ela explica que já viveu várias tragédias na vida dela, já passou por 4 abortos espontâneos, o pai dela morreu, ele era jovem e deixou a mãe com 4 filhas para criar. Ela contou também que a irmã mais velha dela teve uma morte súbita aos 40 anos, e para ela tudo isso foram grandes tragédias na vida dela, né? Aí ela conta que a história pessoal influencia muito nessa questão da gente temer e da intensidade como a gente teme as coisas. Mas, mesmo que a gente nunca tenha passado por alguma tragédia, nós somos tentadas a ter esse tipo de medo no coração da gente, ok? E para a gente ter noção assim, de como ela luta contra esse medo, ela fala no capítulo que se o marido dela não atende a ligação quando ele estiver voltando do trabalho, eu achei isso... Quando ele chega em casa, ela já planejou todo o funeral dele e já estava planejando também como ia cuidar das crianças sozinhas. Olha só como a imaginação, né, já voou longe, já estava ali planejando algo fora da realidade. Quando eu comecei a preparar o estudo, eu acho que Deus já pensou assim, vamos colocar em prática algumas coisas aqui, né? Aí, quando eu comecei a ler o capítulo, depois ia dar umas 10 horas da noite, aí meu pai mandou uma mensagem, filha, você já falou com a sua mãe hoje? Aí eu disse, falei, eram umas 3 horas da tarde. Ele, olha, ela saiu para ir fazer as unhas umas 4h30 da tarde, até agora não voltou ainda. Aí já vem aquela coisa assim, né? Pai, tá certo, fique calmo, eu vou tentar falar com ela e depois eu lhe dou o retorno. E aí eu também liguei e tal, e não consegui falar com ela. Aí, esse momento, é aquele momento, né, que a gente é tentado a ficar imaginando todos os desastres possíveis e imagináveis que podem ter acontecido, né? Mas é justamente nesse momento que a gente tem que colocar o nosso coração, domar essa imaginação, né, que tenta voar para longe, e colocar o nosso coração na verdade que o Senhor fala na palavra dele. Pode passar. Isso. Imaginações pecaminosas. Nesse momento, esses momentos de incerteza, de insegurança que a gente tem, é aí que vem a grande tentação dessas imaginações pecaminosas, né? Imaginações de tragédia, de desastre, de doença, né? E até um tempo atrás eu não tinha noção de que isso era pecaminoso, esse tipo de imaginação, que a gente deixa a nossa imaginação voar e ficar imaginando tragédias e vai acontecer isso e aquilo. Isso é pecaminoso, porque isso está fora da realidade e está colocando o nosso coração em algo que não é real e não glorifica a Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que pensar naquilo que é verdadeiro. Quando a gente começa a se envolver nesse tipo de imaginação, a gente está pecando. E que me chamou a atenção sobre esse termo de imaginação pecaminosa foi no livro de Elyse Fitzpatrick, que pode passar aí, por favor. Esse aqui, né, que também é muito bom, fala sobre os medos e ansiedades, é excelente também.
tá, e ela aborda essa questão aí de imaginações pecaminosas. Foi aí que eu descobri, eu digo, nossa, imaginação pecaminosa. Ela escreve assim, ó, o medo que existe em nossa imaginação é um adversário terrível. Precisamos começar a ver como a nossa imaginação pecaminosa alimenta os nossos medos. Esse medo de tragédia faz parte aí, o que alimenta isso é uma imaginação pecaminosa, que está ali, sem confiar na bondade de Deus, sem confiar no amor de Deus, sem colocando Deus lá no final das histórias. Né? E isso daí é o que alimenta o medo. Então, a gente precisa estar sempre analisando onde é que eu estou colocando a minha imaginação, os meus pensamentos. Né? O que a gente pensa, o que a gente medita, tem muita importância diante de Deus. Né? O que é que está ocupando o nosso pensamento? Porque, como a gente viu... Passar, por favor? Pronto. Como a gente viu no livro Ídolos do Coração, o coração, biblicamente falando, ele envolve vários aspectos. Não é o coração físico, né? Mas ele envolve mente, afeições e vontade. E a gente pode ver que pensamentos faz parte do nosso coração, faz parte de quem a gente é, os nossos pensamentos. E a imaginação também aqui faz parte das afeições. Tudo isso faz parte de quem nós somos. Por isso que é tão importante a gente tomar conta e ver que isso tem peso diante de Deus. O que é que a gente está pensando? O que é que a gente está imaginando? Né? Como Jesus... Pode passar, por favor, Kelly. Jesus deixou bem claro, né? Ele, lá em Mateus 5, 27 e 28, que ele diz assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. No coração, você já adulterou com ela. No seu coração, ou seja, Deus está vendo o que é que se passa no nosso coração. Né? Por isso que é importante a gente tomar conta do que é que a gente está alimentando no nosso pensamento, na nossa imaginação. O que a gente externa é consequência daquilo que a gente já está ali estruturando na nossa mente, do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente acredita. Dando um exemplo bem prático sobre a nossa imaginação, imaginem, já usa a imaginação aí, que eu trouxe aqui para cada uma de vocês um presente. E esse presente é um limão bem azedo, bem verde, daquele que chega a estar bem duro assim de espremer, de tão azedo que ele está. E vocês vão ter que cortar esse limão, tirar o sumo e colocar o sumo na boca. Só em contar para vocês, eu já começo a salivar. Só em falar no limão e tal, eu já começo a salivar. Né? Mas, por algum acaso, existe algum limão aqui? Existe algum limão? Não tem limão aqui, né? A gente imaginou o limão, mas ele não está aqui na nossa realidade. Mas o nosso corpo, ele já correspondeu àquilo que a gente está imaginando. E a gente já começa a salivar. Né? Veja como é importante a gente estar tomando conta do que é que está na nossa mente. O nosso corpo está a todo momento respondendo o que está se passando ali na nossa mente. Quando a gente está com imaginação de medo de tragédia, que é o assunto, a gente pode ver como o nosso corpo responde àquilo que a gente está pensando. A gente começa a ficar com as mãos geladas, com a mão suada, meio trêmula. E tudo isso é o nosso corpo. Não existe nada na realidade, mas aquilo está sendo tão verdadeiro ali dentro da gente que o nosso corpo vai acreditando e vai correspondendo àquilo que está sendo colocado na nossa mente. Então, percebam a força que a imaginação tem sobre nós, né? E a importância que a gente deve dar ao que a gente está pensando e imaginando. Né? Por isso, a palavra de Deus...
Estou voltando. Pronto. Por isso que a palavra de Deus, lá em Filipenses 4:8, né, tão conhecido por nós, ela nos ensina e nos ordena aonde a gente deve colocar o nosso pensamento. Em que é que eu devo colocar o nosso pensamento? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Né? Se a gente colocar os nossos pensamentos nesse filtro, né, só esse primeiro filtro do que é verdadeiro, aí já iria cair um monte de coisas do nosso pensamento. Eu acho que não está funcionando muito bem, não. Deixa eu ver. Tu passa aqui, Aurion, por favor. Pronto. Tudo isso só para mostrar o nome vermelho, né? Às vezes não... Mas só por esse filtro aqui do que é verdadeiro, muita coisa que a gente alimenta no nosso pensamento, a gente já iria lançar fora e não ficar ruminando sobre essas coisas que não são reais, né? Que não acontecem na realidade. A gente já teve vários estudos aqui na SAF sobre essa importância de proteger aí o nosso pensamento, o nosso coração, né, contra pensamentos pecaminosos. Né? A gente teve um estudo muito bom também com Paula, que foi sobre armadilha mental. É bem interessante também, né, que ela explicou que se a gente deixar os nossos pensamentos vagueando soltos, eles sempre vão correr para o lixo, para coisas ruins. Né? A gente tem que estar domando o coração. A gente precisa realmente acordar, né, e estarmos sóbrias, como a palavra de Deus nos ensina, né? Sejam sóbrias e tomar conta dos nossos pensamentos. A gente precisa domar os pensamentos. Pode passar, Kelly, por favor. Eu trouxe essa imagem porque, às vezes, eu me vejo nessa situação de domar o pensamento como se fosse um cavalo selvagem para domar. Né? Mas é um exercício, é uma disciplina que, aos poucos, vai ficando mais fácil, né? Identificar os pensamentos que não agradam a Deus. Né? Aos poucos, a gente vai facilitando aí essa imaginação. Pode passar, Kelly. Deus criou o nosso cérebro de uma forma incrível, né? Onde ele vai entendendo, lendo, né, o que é que acontece, e vai tornando aquelas coisas como um padrão. Então, quando a gente repete muito algo, aquilo vai se tornando um padrão para a gente. Então, se a gente pensa muito em tragédias, em enfermidades, em doenças, o nosso cérebro vai entender que aquilo é o normal. Né? Então, tudo que a gente vê, onde a gente analisa alguma coisa, a gente sempre vai ver perigo, vai ficar num estado mais assim, de alarme, porque aquilo para o cérebro vai se tornar normal, né? Vai ver perigo em tudo. Ainda no livro lá da Elise Fitzpatrick, que eu também usei aqui para esse estudo, eu usei os dois, que ela trabalha bem profundo, ela lembra para a gente que quando Deus chama você para enfrentar algo assustador, seja a sua própria morte, seja uma tragédia na família ou alguma outra dificuldade, é quando e somente quando Ele fornece a força para passar por isso. Deus, ele nos concede a graça para enfrentarmos problemas reais da nossa realidade e não problemas que estão ali apenas na nossa mente, uma ilusão. Né? A graça do Senhor vai ser sobre nós para enfrentar problemas reais. Que muitas vezes eu vi até, acho que foi John Piper falando que sempre que ele sente medo, ele pensa nisso. Se chegar alguma situação difícil para eu enfrentar, eu sei que Deus vai me dar graça naquele momento. E eu vou passar de uma forma mais tranquila do que se ele ficasse ali remoendo algum medo. A gente tem que confiar que o Senhor vai nos dar graça para enfrentar. E aí a Elise Fitzpatrick, ela cita um sermão de Charles Spurgeon, né, que ele
estava pregando sobre medos desnecessários, que diz assim. Eu vou ler, então. Muitos entre o povo de Deus estão constantemente sobre apreensões de calamidades que nunca lhes ocorrerão. E eles sofrerão muito mais em simplesmente temê-las do que teriam que suportar, caso elas realmente se abatessem sobre eles. Em sua imaginação existem rios em seu caminho, e eles estão ansiosos para saber como devem percorrê-los ou nadar através deles. Não há tais rios na existência, mas eles estão agitados e angustiados a respeito deles. Tais pessoas receosas estão continuamente atravessando pontes que só existem em suas fantasias. Elas se apunhalam com punhais imaginários, defiam até a morte em fomes imaginárias e até mesmo enterram-se em túmulos imaginários. E a autora, a Elyse Fitzpatrick, ela usa isso também para falar que Deus, né, como eu já disse antes, ele só vai conceder graça para a gente enfrentar o problema no mundo real. É somente no mundo real que o poder de Deus vai ser eficaz para nos sustentar em meio aos problemas. Para as lutas imaginárias, aí o Senhor já nos disse para colocar os nossos pensamentos no que é verdadeiro, lá em Filipenses 4, como a gente viu. Então, o que é que você tem cultivado na sua mente? O que é que a gente tem cultivado, né, na nossa mente? Todas nós lutamos contra medos que podem levar a nossa mente a pular de um desastre para o outro. Os nossos pensamentos, eles estão cheios de imagens, de doenças, de mortes, de desastre. Ao invés da gente focar na bondade e na força de Deus, a gente se concentra em desastres iminentes, com Deus aparecendo apenas com um pensamento tardio, né? Aconteceu algo horrível e a pessoa nem se lembra de Deus, né? Ela imagina e Deus só aparece no final e muitas vezes nem aparece naquilo que a pessoa está imaginando na sua mente. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que, através do Espírito Santo, nós ganhamos a capacidade de disciplinar a nossa mente contra esses pensamentos. Isso vai nos ajudar a não alimentar e a não nos deixar ser dominada pelo medo de tragédias ou qualquer outro medo que tente nos dominar, né? Lá em 2 Timóteo 1,7, Paulo falou assim para Timóteo, né? Porque, e que serve para a gente hoje, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O termo grego usado para o nome moderação, ele se refere à faculdade que a gente tem na mente que nos permite controlar os pensamentos. Tá? Então, nós temos, Deus que nos criou com essa faculdade, né? Através do Espírito dele, nós ganhamos essa força e essa capacidade de dominar os nossos pensamentos. A neurociência, hoje isso é muito abordado na neurociência, né? E eles falam muito em gerenciar os pensamentos, né? Descobrindo a roda, porque Deus já falava sobre essa importância da gente estar ali gerenciando, tomando conta do que se passa no nosso pensamento. Mas, então, o que é uma mente sã, que é o que Deus nos orienta e diz que nós temos essa capacidade, através do Espírito dele, de termos uma mente sã. Volta um pouquinho. Vamos deixar sem, eu acho que sumiu. Então. A mente sã é uma mente que ela está focada, na verdade, sobre quem é Deus, quem é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, que criou e governa e sustenta. Às vezes nós estamos tão focados assim na nossa realidade que não imagina que ele criou todo o universo e sustenta tudo aquilo, sabe o nome das estrelas, cada uma pelo nome, né? Nosso Deus, esse é o nosso Deus. Então, nossa mente tem que estar focada. Quem é o nosso Deus? E o que é que ele diz na palavra dele? O que é que o Senhor nos prometeu na sua palavra? Ele vai estar sempre conosco, nunca nos abandona. Ele nos ajuda, nos fortalece.
e quem nós somos diante de Deus, né? Ele nos resgatou, né? Nos tirou do mundo de trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, né? E nós somos agora a nação santa, a raça eleita. O Senhor está conosco, né? Ele não nos desampara. Então, é isso que deve estar ali fortalecendo o nosso coração, a nossa confiança em Deus. Uma mente sã, ela pode desfrutar de paz, mesmo em meio a uma grande tempestade, né? Porque uma mente sã, ela está ancorada nessas verdades. O Senhor é bom, o Senhor é todo-poderoso, Ele cuida de mim. A nossa mente precisa estar focada nessas verdades. Lá, o profeta Isaías, ele falou sobre essa paz. Lá em Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Algumas traduções também dizem, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Né? Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Né? Esse é o nosso Deus, é uma rocha eterna. Não é, né, temporário, é algo eterno, que a nossa mente não consegue compreender, mas Ele é digno de nossa confiança, né? Ele é digno da nossa cordialidade e fidelidade também em crer que tudo que Ele fala ali na palavra dEle é verdadeiro. A gente precisa tomar conta, tomar posse, feito como o pessoal fala, tome posse, né? Tome posse dessas verdades da palavra dEle. A gente encontra essa paz quando o nosso coração, a nossa mente está firme nessa verdade, de que eu posso confiar no amor, na sabedoria e na soberania de Deus. Jerry Bridges, no livro Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, aflige e fere, ele escreveu assim: a confiança de Deus floresce no coração que veio a crer que Deus, em seu amor, sempre deseja o que é melhor para nós, né? Ele nos ama. Em sua sabedoria, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E em sua soberania, Ele tem todo o poder de fazer isso acontecer. À medida que a gente cresce nessa compreensão do amor, da sabedoria e do poder soberano de Deus, nossa confiança nele vai se fortalecendo e a nossa capacidade aí de controlar essas imaginações que querem nos dominar com medo, né? Medo de tragédias. E a gente vai guiar a nossa imaginação para o local certo, que é a palavra de Deus. O que é que Deus fala na sua palavra? Eu até anotei aqui só para concluir o episódio da minha mãe. Depois assim, de uns 20 minutos, ela voltou para casa, graças a Deus, bem, e apenas ficou conversando com as amigas e deixou o celular em casa. Só foi para dar um susto na gente. Mas, assim, eu pensei até colocar aqui porque eu fiquei contente depois que ela deu retorno e tal, né? Porque na hora que meu pai falou aquilo, eu disse, Senhor, me ajuda, eu não vou deixar a minha imaginação voar para longe de ti. Me ajuda a manter a confiança de que o Senhor é soberano, está cuidando dela. O que aconteceu com ela, o que acontecer, está debaixo da tua soberania. Eu confio em ti. Então, quando ela deu o retorno, eu fiquei contente. Eu digo, obrigada, Senhor, né? De glória em glória, que a gente vai ali fortalecendo a confiança. Então, diante dessas situações, a gente tem que colocar isso em prática, nessas coisas que a gente aprende em prática. Tem um versículo que me ajuda muito quando eu sinto medo de alguma coisa, que eu sempre repito, que é esse, né? E me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Sempre que eu percebo que eu estou querendo ficar com medo, eu penso, Senhor, e me vindo o temor, eu hei de confiar em ti. Né? E como ele é pequenininho, a gente memoriza mais rápido, né? Mas ele é muito profundo, para mim, tem me ajudado muito. Então, Deus, ele chama cada uma de nós a nos aproximarmos dele, com coração humilde, com coração confiante, né? Porque assim, só assim, com o coração confiante nele, é que a paz dele vai fluir, né, na nossa alma. A gente precisa confiar que Deus nos ama, que Ele sabe o que é melhor para a gente e que Ele tem todo o poder sobre todos os acontecimentos na nossa vida. Né? E Jesus prometeu lá em João 14, 27,
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Essa paz que transcende todo o entendimento. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando a gente está com o coração firmado nessas verdades, a gente, pela graça de Deus, né, ali com o auxílio do Espírito Santo, a gente consegue ficar com o coração firme no Senhor. Né? E assim a gente vai poder desfrutar da verdadeira paz, mesmo em meio a situações, né, difíceis. Deus não nos prometeu uma vida de que a gente nunca vai enfrentar, né, decepções ou desastres ou tragédias, mas Ele prometeu que estará conosco, né, todos os momentos. E olha essa promessa, eu amo olhar para essa promessa. Pode passar, Kelly. Que Deus deixou em sua palavra, lá em Isaías 4:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, louvado seja Deus. Olha só que auxílio maravilhoso. O que é que a gente precisa? Né? O próprio Deus Criador, Ele nos auxilia. Eu acho isso de uma... Eu te ajudo. Olha só, eu te ajudo, eu te sustento, te fortaleço. Então, quando a gente passa a alimentar os nossos pensamentos com essas promessas, com essa verdade, todo esse temor, né, de tragédias, de doenças, de enfermidade, morte, que queiram se apossar de nós, da nossa mente, se a gente redireciona isso para a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo, a gente vai afastar, né, e não vai deixar que isso crie frutos dentro da nossa mente. E é com esse pensamento, né, de confiança em Deus, né, da gente aprofundar a nossa confiança em Deus para que esse medo não nos domine, que eu queria concluir o estudo com essa canção que eu acho tão linda também, que diz assim: é uma conversa da pessoa com a própria pessoa, né, da consciência com a alma, que diz assim: firme então minha alma, e sem temor, ainda que haja ventos amanhã, Deus contigo está, e todo afã se tornará mais leve em seu amor. Que o Senhor Deus nos ajude a aprofundarmos a nossa confiança nele, né, e a não deixarmos medos de tragédia dominar a nossa mente. Deus nos abençoe, meus irmãos.